Oi, pessoal, tudo bom? Eu sou José Carlos Pinto, professor titular do Programa de Engenharia Química da COP da Universidade Federal do Rio de Janeiro, falando com vocês aqui no canal Falando com Ciência, sobre aspectos do dia a dia da pesquisa que se faz nos institutos de pesquisa e nas universidades brasileiras. No vídeo de hoje, eu pretendo discorrer sobre algumas consequências relacionadas a um abrangente estudo publicado na Espanha na semana passada, que levantou o percentual das pessoas na população espanhola que desenvolveu anticorpos contra a Covid-19. O estudo, muitíssimo interessante, ele parte do pressuposto de que todas as pessoas que foram infectadas pelo coronavírus desenvolveram anticorpos contra a doença. Diga-se de passagem, eu abro aqui um parêntese para dizer que essa hipótese é uma hipótese muito forte, porque hoje os cientistas ainda se debruçam sobre duas questões importantes relacionadas a esse tema. Primeiro, se de fato todos nós temos a capacidade de produzir anticorpos contra a doença. E em segundo lugar, pesquisa-se hoje bastante intensamente se é possível que uma pessoa adquira a doença mais uma vez e se o desenvolvimento dos anticorpos é suficiente para imunizar o cidadão contra uma segunda infecção. Dito isso, a hipótese que foi desenvolvida no trabalho é de que todas as pessoas que entraram em contato com o vírus desenvolveram anticorpos e que, portanto, estarão imunizadas contra uma segunda infecção. E os números são para lá de interessantes. Foram analisadas cerca de 70 mil pessoas em várias regiões da Espanha e observou-se que apenas 5% delas apresentavam anticorpos contra a Covid-19. Esse resultado é muito importante por várias razões que eu passo a analisar a partir de agora. O primeiro ponto relevante é que todos acompanhamos a crise na Espanha. Nós observamos um verdadeiro colapso do sistema hospitalar, pessoas ficaram internadas em ambulâncias, houve fila para atendimento em UTI, como também nós observamos aqui no Brasil, e tudo isso com apenas 5% da população infectada em contato com o coronavírus. Esse resultado mostra a importância das estratégias de isolamento social e confirma o que boa parte dos infectologistas vem dizendo há pelo menos 3 ou 4 meses, de que a principal ferramenta de enfrentamento contra a doença nesse momento são as táticas de isolamento social. Um segundo ponto muito importante é que os 5% de infecção mostram que nós estamos muito longe daquele limite de cerca de 70% que garante a imunidade da manada, como se fala tecnicamente na área de infectologia. Quando 70% da população, mais ou menos, desenvolvem anticorpos contra a doença, torna-se muito difícil a propagação do vírus e, portanto, esse limite, de certa maneira, impõe uma espécie de barreira para a continuidade da proliferação do vírus e da doença na sociedade. Se nós compararmos esse limite de 70% com 5% de infecção causado na Espanha, nós vemos que, até que esse limite possa ser atingido, a sociedade teria que passar por enorme, mas enorme sofrimento. Para que a gente transforme isso em números, a gente deve observar que na Espanha foram observadas 27 mil mortes durante a crise, o pico, a primeira onda da pandemia. Se nós compararmos 5 com 70, nós vemos que o potencial de aumento do número de mortes é de cerca de quase 15 vezes. Se nós multiplicamos 27 mil por 15, nós chegaremos à incrível marca de mais de 400 mil mortes esperadas na Espanha, se nós aguardarmos que o limite de 70% seja atingido para que a população seja imunizada. Parece muito óbvio que essa não é uma estratégia correta e que levaria
a uma crise sanitária de grandes proporções, não apenas na Espanha, mas em todo o mundo. Diga-se de passagem, números muito similares vêm sendo observados também em outros estudos. Se nós usarmos esse número de 27 mil mortes e considerarmos que o tamanho da população da Espanha é de cerca de 46 milhões de pessoas e que 5% das pessoas estavam infectadas, portanto, da ordem de 2 milhões e 300 mil pessoas, nós chegaremos à conclusão muito rapidamente que a taxa de mortalidade é de cerca de 1%, como observado e previsto e analisado em vários estudos de modelagem e já publicado lá na China durante os meses de janeiro e dezembro. Números muito similares vêm sendo obtidos em várias outras cidades, em vários outros países, embora em estudos menos abrangentes que esse que foi realizado na Espanha. Portanto, tudo indica que as previsões feitas pelos modelos matemáticos lá atrás, no Imperial College, e por muitos outros colegas ao longo desses últimos meses, vêm de fato sendo confirmados e vêm de fato se mostrando pertinentes e relevantes para o desenvolvimento de políticas de saúde pública. Se a gente trouxer esses números para o Brasil, os números ficam muito surpreendentes. Ontem, no dia 23 de maio de 2020, o Brasil já contava com cerca de 22 mil mortes pela Covid-19. Se isso representar 1% das infecções, é lícito a gente imaginar que cerca de 2 milhões de pessoas no Brasil já se infectaram com o coronavírus. No entanto, o tamanho da população brasileira é de 200 milhões de pessoas. Para que se atinja o nível de 70%, propalado pelo governo federal, seriam cerca de 140 milhões de pessoas, o que levaria a um total de mortes superior a 1 milhão de brasileiros. O número é absolutamente astronômico e os dados da pesquisa experimental desenvolvida na Espanha parecem dar suporte a essas análises e a previsões similares que foram feitas há cerca de 3 meses atrás. Portanto, as políticas que pretendem colocar as pessoas em contato de maneira descontrolada para que se aproxime do chamado limite de imunidade são absolutamente irresponsáveis e não podem ser suportadas por não apenas estudos teóricos, mas também estudos experimentais que vêm sendo desenvolvidos, como esse da Espanha. E antes da gente terminar, o trabalho na Espanha detecta flutuações de ordem geográfica. Em diferentes cidades, o percentual de mortes flutuou entre cerca de 0,5% e 2%, a depender de vários fatores, como disponibilidade de serviços hospitalares, as condições de vida da população e, portanto, parece lícito a gente admitir que o número de mortes no Brasil pode ser superior a essa taxa de 1%, por conta das más condições sanitárias a que estão sujeitas boa parte da população, das pessoas no Brasil e dos cidadãos brasileiros, e por conta também dos serviços hospitalares ruins em boa parte do país. Portanto, se você puder, fique em casa. Se você continuar discutindo essa questão apenas com viés negacionista, querendo negar a validade dos modelos, eu tenho uma péssima informação para você. Os modelos até aqui vêm acertando e os dados na Espanha são muito significativos e você deveria levar em consideração. A política de colocar todo mundo na rua e fazer todo mundo se contaminar é absolutamente irresponsável. E o que a gente vê aqui é que, sim, é possível que a doença venha em múltiplas ondas e que a crise do coronavírus se estenda ainda por um longo tempo, enquanto a vacina e uma cura completa para a doença não seja desenvolvida, como vem alertando vários infectologistas e biólogos importantes que trabalham nessa área. Portanto, tudo indica que nós teremos que estar vigilantes contra a doença nos próximos meses, talvez anos, numa vigilância permanente para evitar o reinício da infecção. Portanto, as estratégias negacionistas do governo brasileiro são absolutamente infelizes e precisam mudar com urgência,
porque nos levarão a uma interessante contradição. Por negar a doença e querer colocar todo mundo na rua, talvez o Brasil sofra mais do que os outros e acabe demorando mais para sair da crise do que os outros países do mundo. E essa contradição ela é curiosa. Lembrando que a Alemanha, que fez lockdown, já está voltando. China publicou ontem, divulgou ontem que não teve nenhum novo caso de infecção que requereu tratamento hospitalar. Coreia e Nova Zelândia têm desenvolvido estratégias muito bem sucedidas e começam a voltar à normalidade, e o país afundado ainda nessa crise por conta de uma gestão que não leva em conta o conhecimento científico e os dados que estão levantados do mundo. Beleza, galera? Seguimos em frente. A gestão baseada no conhecimento é a melhor gestão possível. Um grande abraço e até o próximo vídeo.